A gente volta do intervalo com o quadro Entenda Direito. No último mês de abril, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, promulgou a PEC das Domésticas, como ficou conhecida as emendas à Constituição que regulamentam o trabalho doméstico. Mais de 6 meses se passaram e muita gente ainda tem dúvidas sobre as novas regras. E este é o tema de hoje do nosso quadro Entenda Direito. Para falar sobre isso, está aqui na bancada o Dr. Jairo Viana Ramos, que é juiz federal do trabalho aposentado. Dr. Jairo, muito obrigado por estar aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, doutor Jairo, quando a gente fala em trabalhador doméstico, vem à mente as faxineiras, as babás, mas existem outros trabalhadores que podem ser enquadrados. Quem pode se enquadrar como empregado doméstico? Bem, essa é uma questão que envolve, às vezes, uma certa dificuldade de interpretação, mas com toda certeza um cuidador de idoso é um empregado doméstico. Como um caseiro de uma chácara, um sítio de recreio, desde que não tenha atividade econômica, é também um doméstico. Isso acontece com um motorista particular, por exemplo, que também é um empregado doméstico. Durante muito tempo houve alguma dúvida na justiça, nos julgamentos, ora pendendo para um lado para o outro, com relação aos técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalhavam numa casa cuidando de alguma pessoa daquela família. Hoje ainda não está totalmente decidido isso. Uns pensam que seria um trabalhador autônomo, outros que não. Mas se a gente comparar com um médico que vá na família da pessoa, examinar essa pessoa, nunca se vai imaginar esse médico como empregado daquele paciente ou da família do paciente. Então a tendência é que esse tipo de trabalho possa ainda não ser considerado como empregado doméstico, mas sim um prestador de serviço autônomo altamente técnico. Agora, na verdade, o que mais, vamos dizer assim, coloca o empregado como doméstico é a atividade do patrão. Que se o patrão contrata uma pessoa para a sua residência, com certeza é doméstico, não importa o que está fazendo, exatamente, não precisa lavar um copo para ser empregado doméstico, nem fazer uma comida. Pode fazer uma outra atividade, como o caso do motorista, por exemplo, desde que seja somente para atividades residenciais do empregador. Se o motorista for trabalhar também no escritório ou na empresa do dono da residência, aí acabou de ser doméstico. Aí passa a ser um empregado do comércio ou da indústria desse empregador. Bom, e quando as novas regras foram aprovadas, havia alguns itens que precisavam de regulamentação. E alguns deles foram regulamentados agora recentemente. O que ainda falta regulamentação nessas novas regras? Bem, é uma lista extensa, cansativa, e mesmo aquilo que se falou que estava sendo regulamentado, não está totalmente regulamentado. Há projetos de regulamentação. Mas é uma grande lista. Você quer que eu fale? Pode ser. Vamos lá. O que já não precisa de regulamentação seria o salário mínimo, a garantia do salário mínimo. Mas as domésticas já tinham esse direito. A irredutibilidade do salário também, era um direito também que já tinha. Garantia do salário nunca inferior ao mínimo, mesmo quando se recebe por comissão, por dia. O 13º salário e aposentadoria, né? A retenção salarial se torna um crime, duração do trabalho não superior a 8 horas e 44 semanais, aí é uma grande mudança, que antes não havia uma jornada de trabalho para a doméstica. Hoje, se ela passar desse horário previsto aqui na Constituição, com essa emenda, ela passa a ter direito a receber horas extras, né? O repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, já era um direito que o empregado doméstico já tinha.
Remuneração de serviço extraordinário com 50% no mínimo do valor normal. É o que se chama popularmente de adicional de horas extras. Férias anuais com remuneração de 1/3, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias, redução de risco do trabalho por meio de norma de higiene e segurança do trabalho, aposentadoria, proibição de diferença salarial em razão de sexo, idade, cor, estado civil, proibição de qualquer discriminação ao deficiente, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e a qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Muito bem, esses eram direitos específicos de trabalhadores urbanos e rurais que agora passaram a ser de doméstico, independentemente de uma regulamentação, embora alguns direitos já existiam, como o salário mínimo, por exemplo. Falta regulamentar a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, em lei complementar. Olhe bem, isso não foi regulamentado desde 1988, isso é um direito do trabalhador urbano também, mas nunca se regulamentou, então pode ser que demore mais algumas décadas. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia por tempo de serviço, que o trabalhador doméstico em geral já tinha direito, mas dependia da vontade do patrão. Agora vai ser obrigatório, mas também não foi regulamentado. Piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, isso também, a doméstica não vai ter direito. Remuneração do trabalho noturno superior do diurno, é o adicional noturno. O trabalhador doméstico passa a ter direito. Salário família passa a ter direito, mas ainda vai regulamentar. Assistência gratuita a filhos e dependentes, creche e pré-escola também vai ser regulamentado. Seguro contra acidentes de trabalho também depende de regulamentação. Então, pela definição da própria emenda constitucional, essas são as partes que precisam e que não precisam de regulamentação. Bom, e doutor, já dos empregados domésticos existem há séculos. Por que demorou tanto para se regulamentar as atividades desses empregados? Bem, o trabalhador rural e o trabalhador doméstico, eles vieram da escravidão. Então, a primeira mão de obra no campo foi o trabalhador braçal escravo. E o trabalhador doméstico era, em grande parte, as chamadas mucamas, né? Que eram aquelas escravas que faziam os serviços domésticos, né? E faziam as comidas, cuidavam das hortas, e até alguns trabalhadores domésticos que eram escravos homens. Eram aqueles que cuidavam lá do cavalo, aquele que fazia uma pintura na casa, consertava um telhado, ficava ali na casa, em torno da casa, cuidando da horta, do jardim. Era um trabalhador doméstico, só que na condição de escravo. Ele não tinha nenhum direito, ele era considerado um animal. E o trabalhador rural também ficou durante muito tempo sem regulamentação. Teve alguma coisa no Estatuto da Terra, mas somente em 1973 é que surgiu a lei regulamentando a profissão do trabalhador rural. E a primeira lei que surgiu regulamentando algum direito ao empregado doméstico é de 72, é de um ano antes a do trabalhador rural.
O que acontece é que naquela época a mídia não divulgava muitas coisas. Estávamos num regime de exceção. Hoje qualquer coisa aparece na mídia, a televisão fala, sai no jornal, na rádio, né? E antes não havia certo temor em divulgar algumas coisas, ou não havia interesse, ou havia uma pauta fechada na mídia. Mas esse direito não é uma grande novidade. A grande novidade é que, com essa alteração recente, o empregado doméstico passa a ter praticamente os mesmos direitos de um trabalhador urbano, quer dizer, um trabalhador que trabalha na fábrica, no comércio, né? Então passa a ter esse direito. O rural, em 88, já tinha adquirido isso. Certo. E, doutor Jairo, como é que o senhor vê essa legislação do empregado doméstico? Ela realmente evita abusos dos empregadores? Bem, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, essa legislação, ela foi acrescentada, não é bem uma legislação, essa emenda constitucional, ela veio a lume em razão de uma Convenção Internacional do Trabalho. Então, o Brasil é signatário, faz parte da ONU e é signatário da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 189 da OIT é que impõe aos países signatários que sigam estas regras, que equiparem o trabalhador doméstico ao trabalhador urbano. Então não foi nenhuma bondade de nenhum partido político, de algum candidato, ninguém fez bondade nenhuma, foram seguidas as regras impostas por uma convenção internacional. Então não é só no Brasil, em outros países também. Que eu costumo muito ouvir as pessoas falando, mas aqui tem um custo Brasil, mas esse custo Brasil é o custo Brasil, e é o custo de centenas de países, é o custo global. Todo mundo queria uma economia globalizada, agora não pode falar que é custo Brasil, é custo global. E essa alteração da situação dos trabalhadores domésticos veio com uma convenção internacional da OIT, que é um órgão da ONU, Organizações das Nações Unidas. Agora, o abuso à lei sempre existiu, senão não haveria crime, que existe o Código Penal, existe até os mandamentos das religiões, e as pessoas pecam, né? Então eu não acredito que uma legislação vai fazer acabar com abuso de empregador com empregado e nem de empregado com empregador, que existe também. Bom, e por falar dos empregadores, quais são as vantagens e desvantagens dessa emenda à Constituição para os empregadores? Olha, eu acho que os empregadores não têm vantagem nenhuma, só tem desvantagem. Se for olhada essa questão pelo prisma, pelo ponto de vista do lucro, do dinheiro, financeiro. Pode ser que haja uma vantagem para o empregador com uma segurança, que tendo esse empregado uma segurança maior, uma segurança de ter um fundo de garantia, e ele trabalha com mais boa vontade, seja mais feliz no trabalho, com isso melhore o ambiente do trabalho, que no caso do empregado doméstico é a residência do empregador. Quem não quer ter um bom clima em sua casa? Certo. E, doutor Jairo, o senhor é juiz federal do trabalho aposentado. Na sua experiência, qual a maior causa para os trabalhadores domésticos procurarem a justiça? Olha, durante a época em que eu trabalhei, durante os 23 anos que eu fui juiz de trabalho na ativa, geralmente era pagamento de valor inferior ao salário mínimo, falta de anotação na carteira de trabalho e também atraso no pagamento de salário. Ou demissões sem pagamento das indenizações de direito. Olhe bem, isso é coisa que o empregado doméstico
desde 1972 tem direito. Então, não se respeitava aquela lei que já existia. O que será que vai acontecer com essa? É só o tempo nos dirá. Tem um assunto aqui, se você me permitir, que eu acho muito importante a gente apresentar aqui para as pessoas, porque é um assunto de extrema gravidade. Eu andei lendo que lá no estado de São Paulo fizeram uma convenção coletiva entre o sindicato dos empregadores domésticos e dos trabalhadores domésticos. E eu não me lembro dos valores, eu lembro que tinha algumas funções, chegava a R$3.000 o salário mensal. Isso sem contar que vai ter que pagar o fundo de garantia, o PIS, vai ter uma série de outras coisas para o empregador pagar. Aqui em Guaxupé, não existe uma atuação sindical muito importante, eu nunca vi isso aqui. Aí acontece muito de um empregador, dono de uma loja ou de uma indústria, não saber qual o sindicato que ele tem que seguir. Aí ele paga lá um salário mínimo para o empregado, aí 3 anos depois, o empregado acha um advogado, o advogado vai lá no Justiça do Trabalho e pleiteia o salário da categoria. Às vezes essa diferença pode ser o dobro do salário que ele pagava ou mais. Então, durante 3 anos, o empregador paga R$670 para o cidadão e o cidadão tem direito a R$2.500. Quando isso estoura, junta tudo, tem juro, tem correção monetária. E eu estou vendo aqui nessa alteração aqui, das normas do trabalho doméstico, a possibilidade do trabalhador doméstico, o empregador doméstico, se filiarem em sindicatos e fazerem convenções coletivas de trabalho e até dissídios coletivos de trabalho. Há um risco de, no estado de Minas, se deve ter em Belo Horizonte, eu não tive tempo de pesquisar isso, até porque eu sou aposentado, é possível que tenha um sindicato já de empregado doméstico e empregador. Imagine, se lá em Belo Horizonte resolvem, na convenção coletiva, estabelecer um piso salarial de R$2.000. Isso lá para a realidade de Belo Horizonte até pode ser bom, mas às vezes aqui para Guaxupé não é bom. Pode ser muito, pode ser pouco, não sei, mas pode não ser bom. Então seria muito importante que a sociedade se organizasse, que os empregadores domésticos, os empregadores e os trabalhadores se organizassem em sindicatos aqui para resolver aqui em Guaxupé os problemas da profissão aqui. Porque se encarecer demais também, há um risco muito grande de acabar o emprego. Então, a coisa tem que ser feita de acordo com a sociedade local, entre as partes, negociados. Quanto menos lei no meio, mais conciliação entre as partes, melhor vai ser. Certo, doutor Jairo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso quadro Entenda Direito. Foi um grande prazer. Bom, Gui, se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista, basta entrar no nosso site, o tvsul.tv.br. Tem dúvidas sobre direito? Então mande suas perguntas para a gente através do e-mail tvsul@tvsueducativa.com.br ou pelo telefone 3551-7458. O Jornal TV Sul faz uma breve pausa e na volta a gente mostra o Festival Tramas e Dramas e a estreia do programa Rugido do Leão na Rádio Clube de Guaxupé. A gente volta já já.